Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E para nós é uma alegria imensa, pois é o primeiro Evangelho do ano, né? Estamos aí já no nosso segundo ano de Evangelho online, onde nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 20 horas, né? E fazemos o nosso culto do Evangelho, né? E para iniciar esse ano, essa reunião, eu vou convidar a nossa amiga Analice, que irá ler para nós é o prefácio do livro Segue e Confia. Porque nós estamos passando por situações assim atípicas, né? Já são 2 anos que estamos aí nessa situação, né? Mais de 2 anos. E se a gente não confiar no nosso querido Mestre Jesus, nós não conseguiremos ir para a frente. Então, eu trouxe o prefácio do livro para que possamos ter força e fé para continuarmos a nossa caminhada com o nosso querido Mestre Jesus. Confia e segue. Dificuldades e crises? Conhecemos-las igualmente. Os amigos espirituais não petrificam o coração. Aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação, conquanto em outra forma te acompanham a jornada no plano físico, escorando-te as forças. Inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessários a nós todos, a fim de que, hermanados uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que, porventura, te encontres, procurando superá-los sem queixa ou desalento. Confia e segue. Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos. Não te rendas ao desânimo. Confia e segue. Desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas, mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue. Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoreças. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias. Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. É um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus, tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável companheiro. Emmanuel. Obrigada, Analice. E que nós possamos, então, seguirmos em frente, né? Confiar e seguir. Eu vou convidar agora para a gente poder dar o prosseguimento à nossa reunião, o nosso amigo Pérez, que vai fazer a oração inicial e depois a Consuelo fará a leitura do Evangelho. Boa noite, Pérez. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Queridos irmãos, nessa primeira reunião de 2022, queríamos pedir muito a espiritualidade que ilumine e abençoe a cada um de nós, no novo ano que se inicia, que derrama muitas bênçãos, muita saúde, muito amor, muita paz, muita alegria a cada família e a cada pessoa no planeta todo que necessita de muita luz nesses momentos de transição que estamos passando. Que possa nos fortalecer nessa caminhada no ano todo e agradecer muito pelo ano que passou. Que a espiritualidade abençoe a apresentação da Mara de hoje, que ilumine em todo o conhecimento que será transmitido a cada um de nós. Que assim seja. Assim seja. A nossa leitura do Evangelho hoje, que será feita pela nossa amiga Consuelo,
Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos nossos filhos, aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que vos pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse o desejo que o impele à pesquisa de meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Obrigada, Consuelo. E agora, então, depois dessa última frase do Evangelho, né? Depois do alimento material, precisamos do alimento espiritual. Precisamos do Evangelho em nossas vidas para que possamos continuar o nosso trabalho. Eu vou convidar a nossa amiga Mara, que hoje fará o estudo do Evangelho, que é buscais e achareis. Quem procura, acha. Já dizia a vovó. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço. É com alegria que a gente retorna mais uma segunda-feira para a gente estudar juntos, cada um nos seus lares, mais unidos pelos recursos da tecnologia, né, que veio para ficar na nossa sociedade e nas nossas casas espíritas, nos ajudando na divulgação da doutrina e na divulgação do Evangelho de Jesus. Eu tenho o hábito, gente, de sempre colocar a imagem de Jesus nos estudos que eu faço. Por quê? Apesar da gente ser uma doutrina que a gente não cultua imagens, mas é tão lindo no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel descreve a face de Jesus, é comovente. E baseado nessa descrição, artistas aí fizeram, né, retratos da figura de Jesus. Então, como a gente ainda está muito materializado, às vezes a gente precisa de uma imagem para a gente se remeter à figura do Cristo. E essa tem várias, se a gente procurar na internet, tem várias. Mas essa daí é uma das que mais me chama atenção pelo olhar de ternura de Jesus. Então, eu gosto sempre de colocar. Bom, então nós estamos estudando o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 3 itens desse capítulo. Nós vamos focar nos 2 primeiros.
Então, Péricles, põe no segundo slide, fazendo um favor. Isso. Esse slide, gente, é o que já foi lido, certo? São as anotações de Mateus, né, no capítulo que está aí, no versículo determinado, capítulo 7, versículo 7 a 11. Mas eu pus assim, um pouquinho separado, só para a gente fazer uma pequena análise e a gente dar a sequência no estudo. Pedi, dar-se-vos-á. Bom, buscai, acharei, batei, a porta vos abrirá. E, no fim, a Tânia lembrou aí, né, que quando fala que a gente está buscar, além do pão material, o pão espiritual, né, que foi lido pela Consuelo. Então, veja bem, gente, nós somos uma sociedade que a gente está muito, assim, muito orgulhosa. E as pessoas, até as pessoas chegarem na doutrina espírita, muitas pessoas não têm o hábito, gente, de pedir, né? Pelo orgulho, pedir através da oração. É lógico que tem várias coisas que a gente pode pedir. No estudo, no Evangelho que a gente está fazendo, em algumas partes é falado que o homem, ele muitas vezes, ele vai pedir o pão material. A espiritualidade não tem como materializar um pão para nos atender, mas ela vai nos inspirar a maneira de como a gente deve trabalhar, como a gente deve fazer para que a gente conquiste aquele pão material. Bom, porém, aqui eu quero focar um pouquinho na questão do pão espiritual. Nós estamos vivendo um momento, gente, de muita pressão de natureza espiritual. Tem pessoas que sentem de forma mais branda e tem outros que sentem de forma mais acirrada. Pessoas que chegam numa casa espírita com problemas seríssimos de obsessão, de acompanhamento espiritual, de espíritos que vêm cobrar atitudes da pessoa do passado que não perdoam, que faz tudo para atrapalhar a vida da pessoa. E quando ela chega na casa espírita, muitas vezes a pessoa espera que o médium ou o palestrante resolva o problema dela de imediato. É lógico que quem está fazendo a palestra ou quem é responsável vamos falar assim, da reunião naquele dia, ele vai ajudar muito, porque ele está assessorado pela espiritualidade. Entretanto, ele não tem como fazer, e mesmo assim, a espiritualidade não tem como resolver uma situação que às vezes vem de 10, 15, 20 anos, ou vem de uma encarnação anterior, apenas numa reunião que a pessoa vai à casa espírita. Então, as pessoas estão muito acostumadas a querer as coisas muito rapidamente. E as pessoas não têm o hábito de pedir através da oração. Então, até que a pessoa chegue na casa espírita, até que a pessoa aprenda, crie o hábito de orar, isso vai algum tempo. E depois que a pessoa consegue, gente, criar esse hábito da oração, é o momento que ela se aproxima da espiritualidade maior, que ela aproxima do seu anjo guardião. Por quê? O que acontece? O nosso anjo guardião, desde que nós nascemos, ele está conosco. Porém, nós é que precisamos sentir a sua presença. E uma das formas de nós nos aproximarmos do nosso anjo guardião, dos benfeitores da casa espírita que nos assessoram, é a gente fazer as nossas preces diárias, né? Nós temos a humildade, porque a prece é um ato de humildade. Então, quando a gente pede através da oração, a gente conquista. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho da nossa intimidade.
Se eu estou desanimada, o que eu vou pedir na prece? Dai-me ânimo. Se eu não tenho coragem de levantar da cama, dai-me coragem. Se eu não consigo discernir uma situação da outra, dai o discernimento. Se eu estou num abatimento, dai-me a vontade de agir, a vontade de executar as minhas tarefas, né? Porque a gente vê hoje tanta depressão, tantas problemáticas que abatem a humanidade, e as pessoas vão para consultórios psiquiátricos, psicólogos, a doutrina espírita vê com bons olhos o trabalho de todos esses profissionais, gente, veja bem. E quando a gente precisar, nós temos que buscar. Mas o que eu quero dizer, assim, que nós estamos vivendo momentos de tantas angústias, de tantas tristezas, de tanta falta de esperança, de tanta falta de fé por parte do ser humano, que grande parte disso é solucionado por ele através da oração. Se ele não tem fé, se ele não acredita, às vezes a pessoa vai numa reunião espírita uma vez, duas vezes, três vezes, a pessoa às vezes não consegue acreditar. Então, peça nas orações, dai-me, ajude a fortalecer a minha fé, né? Se a pessoa não passou por tantos problemas na vida, ela não tem esperança. Senhor Jesus, dai-me a esperança de ver dias melhores, né? Então, a gente precisa buscar, na nossa intimidade, a humildade, para que a gente possa pedir nas nossas preces aquilo que a gente precisa, né? E humildade, por exemplo, se é na questão material, a gente pede um trabalho profissional. Aí a gente é inspirado. A gente é inspirado aí em determinada empresa, deixa o currículo. Aí a gente chega para trabalhar nessa empresa. Aí a gente não tem a humildade de receber uma ordem de um superior. Então, daí poucos meses a gente já, como se diz, eu não aguento mais, eu vou sair desse emprego porque eu não suporto. Então, vamos pedir na prece. Me ajude a ver aquela pessoa que é meu chefe, que é o encarregado do setor que eu estou ali, me ajude a ter humildade, a aceitar com humildade as ordens dele, porque eu preciso do salário no final do mês para pagar as minhas despesas. Então, eu preciso ter humildade para suportar aquelas ordens, né? Então, por isso que a gente vê tantas pessoas assim, às vezes com tanta dificuldade, né? Começa no serviço, sai, não consegue parar em lugar nenhum. Será que não está faltando a humildade? Né? Bom, para a gente dar sequência, o Péricles, eu peço para você colocar agora no slide número 4, o próximo. Isso. Por quê, gente? Porque volta para o 3, só um minutinho, fazendo favor. Veja bem, já foi lido, mas aqui só para a gente buscar na memória, porque eu fiz uma introdução ali voltado para a prece. Foi falado o versículo de Mateus, o capítulo, o versículo de Mateus, e aqui é a explicação de Kardec. Então, que ele fala, do ponto de vista terreno, buscai e acharei, é análogo a essa outra, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Aí ele prossegue, é o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso, né? Como ele falou da lei do trabalho e da lei do progresso, no slide número 4, então, Péricles, aí eu busquei no Livro dos Espíritos algumas perguntas que falam sobre a lei do trabalho. Então, vamos lá. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, Kardec pergunta aos espíritos. Então, é respondido que sim, que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos. Então, veja bem,
Uma coisa nós termos o trabalho por necessidade. Mas a civilização, principalmente a que nós estamos vivendo atualmente, uma civilização que, gente, consumista. A gente, ainda mais agora com o recurso da internet, você faz compras sem sair de casa, você está no computador ali, você está no celular, sentado ali, conversando com a família, sentado no sofá, aí você vê uma propaganda. Ah, propaganda de viagem. Nossa, vamos viajar, porque a gente tem que viajar, porque esse ano a gente não viajou, e aí a gente já quer viajar, já quer. Ah, mas eu só posso uma viagem que eu posso pagar R$ 1.000. Não, mas eu quero aquela que é 1.500, porque aquela de 1.000 já não me satisfaz. Ah, a gente vê, a gente já tem um notebook, mas a gente vê um que é alguma potênciazinha lá. Não, o meu já está ultrapassado, eu quero esse mais moderno. A gente vê um celular que é um pouquinho mais rápido que o nosso, não, mas o meu já está ultrapassado, eu não posso, porque aí a gente entra no desculpismo, né? A gente fala, não, mas eu uso meu celular para trabalhar, eu preciso de um celular de excelente qualidade. Então, gente, a gente cria necessidades. E aí a gente tem que trabalhar mais. Aí a gente trabalha mais, vem o desgaste, vem as depressões, porque a gente não se sente feliz, porque a gente poderia estar lá com o filho, aí a gente vê o filho e fala, nossa, meu filho já está com essa idade, não viu meu filho crescer. E por quê? Porque a gente tem que trabalhar mais e mais e mais. Eu podia estar levando meu filho para andar de bicicleta lá num parque qualquer, numa praça, podia estar, quem é homem, está jogando futebol com o filho. Não, mas aquela eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que dar para o meu filho um tablet da última geração. Não, o filho nem quer aquele tablet, pode ser um de média geração. O filho quer a atenção do pai, da mãe, né? Bom, então pergunta 675. Por trabalho, só deve entender as ocupações materiais? Então, ele fala que não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Veja bem, nós estamos numa sociedade, gente, que existe inúmeras possibilidades, né? Por exemplo, a gente está falando aí da tecnologia. As casas espíritas sofreram uma crítica danada. Por que está fechada? Por que não tem fé? Por que devia estar com a porta aberta? Onde se viu? Gente, uma reunião como essa, que nós estamos fazendo, com 10 ou mais participantes, cada um no conforto da sua casa. Não é porque a gente quer, porque existe algo além, que é uma pandemia. Então, houve a necessidade de fechar as casas espíritas, os templos religiosos por um momento, até que tudo voltasse à normalização, viesse a vacina, etc, etc. Bom, aí o fato da gente não sair de casa, nós não estamos trabalhando, cada um com a sua tarefa. A Tânia conduzindo, fazendo um esforço para que tudo dê certo, que eu sei que curso de tecnologia dê certo, o Pélix dando suporte, fazendo todo o trabalho que ele conhece da parte profissional, ele usa o conhecimento dele profissional para um trabalho voluntário na casa espírita, cuidando de toda essa parte de tecnologia, edita o vídeo e põe. Então, ele está usando a inteligência. Ele não precisa estar lá numa lavoura, capinando um café. Não, certamente em outras encarnações ele já fez trabalhos braçais. Nessa encarnação ele veio para fazer um trabalho de natureza intelectual, né? Então, toda ocupação útil é trabalho, né? Eu fui muito criticada por um tempo da minha vida, porque eu optei, quando meu filho tinha 3 anos de idade, a parar de trabalhar profissionalmente para virar dona de casa, cuidar dele. Eu tinha funcionária na minha casa, registrada, eu saía todo dia de manhã para trabalhar, voltava à tarde, e meu filho sendo criado com uma outra pessoa. Então, eu sou muito de fazer prece, de pedir a Deus, e numa das minhas preces, eu pedi, abri no livro do Emmanuel, aquela coletânea que ele tem dos 4 livros, e saiu lá, né, o que ganhais, né? Então, a mensagem veio assim, como se fosse uma carta para mim.
Então, o que eu estava ganhando? De sair de casa, deixar meu filho com outro e ir para o trabalho para ganhar alguns reais a mais. Então, eu optei, quando ele tinha 3 anos de idade, eu parei de trabalhar e me dediquei mais ao trabalho voluntário. Então, ele estudava no período da tarde, eu não gostava que ele estudasse de manhã, por conta do frio, tirar da cama com chuva, com frio, então eu preferia deixar ele estudar no período da tarde. Eu ficava com ele em casa, e a hora que eu deixava ele na escola, então nas campanhas aí de Feira da Fraternidade, de feijoada, eu já deixava ele na escola e já ia para as fábricas entregar os ofícios, pedindo doação de sapato, ia vender as rifas da Feira da Fraternidade, quando era a época das pizzas, ia vender pizza, quando é feijoada, ia vender, aí você tem que ir conversar bem, pode trazer, depois você leva, aí depois você tem que ir mais uma vez para receber, liga para os amigos, mas a gente está falando assim, que tudo toma tempo. Então, chega uma época que a pessoa fala assim, você não trabalha? Até a pessoa entender, aí na escola, né, meu filho tem as tarefinhas, né, falar a profissão da mãe e do pai, né, então eu ensinei para ele, meu filho, você vai falar que seu pai é bancário, mas você vai falar o trabalho da sua mãe faz um trabalho voluntário, ela não tem salário, mas é um trabalho voluntário. Então, veja bem, toda ocupação útil é trabalho, né, e meu filho cresceu com essa consciência. Então, agora, graças a Deus, está com 18 anos, está indo para a faculdade, e eu vou voltar, em nome de Deus, se der tudo certo, vou voltar a um trabalho profissional, remunerado e tudo, não vou parar com o meu trabalho voluntário. Conforme os anos passaram, eu consegui conciliar o trabalho voluntário, estou tentando conciliar de volta agora com o meu trabalho profissional, né? Eu tenho uma pequena confecção e estou fazendo todo um esforço para conseguir conciliar as duas ocupações. Mas a gente sofre esses preconceitos, né? Ah, você não trabalha? Olha, não para um minuto, gente. Da hora que eu levanto até 10h30, 11 horas da noite, não para um minuto. Estou me corrigindo, porque a espiritualidade me corrigiu. Um excesso de trabalho. Então, mas a sociedade, principalmente nos dias de hoje, só vê o trabalho aquele que é remunerado, né? Bom, pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Kardec perguntando aos espíritos. Aí veio a resposta. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, gente, olha que lindo. É expiação, por isso que o povo levanta da cama reclamando. Ah, eu tenho que trabalhar, é segunda-feira, eu tenho que estar no meu serviço. Eu, uma época da minha vida, gente, quando fala eu tenho, aquilo dá um peso. E a espiritualidade me mostrou uma certa época, falou, olha, não fala que você tem, fala que você quer, né? Porque se ninguém está indo trabalhar forçado, né? Então eu quero limpar minha casa, porque eu quero ver minha casa cheirosa, eu quero lavar minha roupa, passar, porque eu quero ver uma roupa limpinha, cheirosa, passadinha, né? Eu quero trabalhar, eu tenho que vender essa feijoada. Não, eu quero, aquilo ali para mim é uma oportunidade de ser útil, né? Para todos nós na Casa Espírita, gente. A gente precisa ver os trabalhos voluntários na Casa Espírita como uma oportunidade de ser útil. Então, não é a gente torcer o nariz, nossa, tem que vender feijoada, tem que vender rifa, tem que vender pizza. Não, gente, é a nossa oportunidade de ser útil, de fazer um trabalho voluntário, né? Então, a gente mudar as palavras para a vida ficar mais leve. Agora, olha que lindo. É um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Gente, quantos trabalhos aí, todos, né? Todos. Porque se a gente falar do pedreiro, ele está aprimorando a inteligência dele ali. Conforme ele vai assentando o tijolo, ele vai pôr no nível, etc. Eu brinco que o pedreiro de hoje, ou ele é o engenheiro de amanhã, ou ele é o engenheiro de ontem. Né, que veio para exercitar a humildade, ou então hoje, com a humildade que ele tem, assentando o tijolo, fazendo o trabalho braçal, ele vai aprimorando de uma tal forma que numa próxima encarnação a espiritualidade faz ele vir no berço mais abastado para ele ter condição de cursar uma faculdade e ser um engenheiro civil,
né? Então, está aperfeiçoando a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na sua infância, quanto na inteligência também ficaria na infância da inteligência, não ia progredir, né? Igual nós, quando crianças vão passando do primeiro para o segundo, para o terceiro, até o 9º ano e assim por diante, ensino médio, faculdade. Então, a gente precisa sair da infância espiritual, né? E fazer o nosso progresso espiritual. Aí a sequência aqui da resposta. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Então, não adianta, se eu, enquanto mãe, não for lá e lavar a roupa do meu filho, eu não vou aprender a lavar uma roupa. A minha ajudante, a minha funcionária pode fazer, mas quando eu não tiver ela mais, eu não vou saber lavar uma roupa, passar uma roupa, e assim por diante, né? A gente precisa desenvolver as habilidades. Eu, como costureira, se eu pegar e pagar uma pessoa para sentar na máquina, eu nunca vou ser costureira. Eu posso ter uma confecção, mas eu nunca vou ser costureira, porque eu nunca sentei na máquina, e assim por diante. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa fraquinha, ela não tem condição de fazer um trabalho braçal, mas ele tem inteligência que ele pode exercitar o trabalho intelectual. O Pérez, o próximo, fazendo favor. Bom, então, gente, dentro do capítulo 25, agora é aquele outro item. Observai os pássaros do céu. Eu vou fazer a leitura para depois a gente fazer o comentário. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e o verme os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Bom, então, gente, é um evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. Aí eu busquei o Péricles, no próximo agora, fazendo um favor. Aí eu busquei, gente, num livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, o livro chama Convites da Vida. E ela pega, nesse mesmo capítulo, só que ela pega só o versículo 19. E ela fala assim, convite ao desprendimento.
Então, gente, nós vamos... eu pus aqui, é uma lição pequena, eu coloquei na íntegra. E aí a gente vai lendo, eu vou lendo e eu vou comentando, tá? Bom, então eu só vou ler de novo o pequeno capítulo aqui. Não acumuleis tesouros da terra, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Bom, então, a visão da Joana de Ângeles. Desprendimento na qualidade de desapego, não destroinice, leviandade. Então, gente, veja bem, nem dissipação. Quando ela fala desprendimento, para que a gente não confunda, uma coisa é nós sermos desprendidos, outra coisa a gente ser leviano nas nossas atitudes e a gente dissipar os bens que Deus nos confiou. Então, veja bem, gente. Eu falo porque eu convivi com uma pessoa muito querida minha, familiar, que, infelizmente, gente, veja bem, nós aqui somos espíritas e a doutrina espírita nos ajuda a estudar a ação dos espíritos na nossa vida diária. Não foi a doutrina espírita que criou os espíritos. Os espíritos existem lá desde Moisés, a formação dos mundos. Veja bem. Os espíritos interferem na humanidade há muitos e muitos séculos, há milênios. A doutrina espírita veio para nós aprendermos a compreender a ação dos espíritos. E nós temos espíritos levianos que querem destruir-nos. A cada um de nós, eles vão buscar as nossas fraquezas morais, gente. Por isso que quando eu comecei, lá no começo, eu falei, buscai e achareis, falando da prece, porque a prece nos dá o fortalecimento moral, né? Lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo. O que ele fazia? Todos os dias, no final do dia, ele pegava, ele passava em revista, quer dizer, ele revisava, ele revia as suas atitudes daquele dia. E com isso ele foi se aprimorando. Então, ele deixou um ensinamento para nós. Tá. Então, se nós temos as nossas fraquezas morais, o que acontece? Nós temos os espíritos que ficam observando as nossas fraquezas. Se ele observa que a gente tem o hábito de gastar o nosso dinheiro, a gente falou do consumismo, né? Que é isso, que é aquilo outro, a roupa tem que ser de marca, o tênis tem que ser de marca, o celular tem que ser de marca, o tablet tem que ser de marca, e etc, etc. Então, os espíritos levianos vê que a gente tem uma condição financeira melhor, eles vão nos instigar, nos estimular a gastar de forma leviana, né? Então, isso não é desapego, isso é ser leviano nas nossas atitudes. Vai acontecer o quê? Aí, outra leviandade. Aí eu não gosto de trabalhar. Eu vivo sustentado pelo meu pai, pela minha mãe. Bom, enquanto eu tiver eles, eu estou gastando o dinheiro deles. Se eles desencarnam, aí eu fiquei com a herança. Aí eu vou começar a gastar um dinheiro que é meu. Mas se eu não trabalhar para aquele dinheiro continuar a render, continuar a dar frutos, o dinheiro vai acabar. Então, o que vai acontecer? Vai para a miséria, porque não soube gastar e não quis trabalhar. Bom, então, desprendimento na qualidade de desapego, ela fala. Todo e qualquer... Então, vamos na sequência aqui. Todo e qualquer motivo que ata a retaguarda sob condicionamentos retentivos se transforma em cadeia escravizante. Então, veja bem, aí já é um outro aspecto. Ela está falando aqui de algum motivo que a gente é guardado
fica na retaguarda. Então, isso nos escraviza, ela está falando, olha, isso daí vai te escravizar. Por quê? Você está preso lá. Nossa, aí vamos falar o contrário. Nossa, mas eu não posso. Passou 20, 30 anos que o pai morreu, que a mãe morreu. Nossa, mas eu não podia vender esse carro. Meu pai tirou esse carro, era zero. Mas, gente, aquele carro está dando prejuízo, aquele carro já está fora de... Não tem lógica. Não, mas o carro tem que ficar lá na garagem, empoeirando, dando problema. Não, mas porque era do meu pai, porque ele tirou zero, porque... Entenderam? Não usa as ferramentas. O pai era carpinteiro, deixou lá. Ninguém usa da família. Não, mas não pode doar para um profissional que vai usar, não pode vender, porque era do pai, era do avô, era do bisavô. Então, é isso que ela está falando. Nós está nos retendo a retaguarda. Bom, a próxima frase aqui. Os objetivos que o homem se apega valem os preços que lhe são emprestados. Então, veja bem, gente. Nós vamos dar o preço, não é o preço do mercado, né? Igual eu falei do carro. Também, gente, dentro da família, viu? Outra pessoa aí. Por isso que eu estou dando exemplos assim palpáveis. Aquele não é o preço do bem na sociedade. Você pega um carro, vai lá na tabela FIPE, ele vale 10 mil, 15 mil, 20 mil, tá? Bom, isso é o preço do mercado. Mas existe um preço que a gente empresta aquilo ali. Então, aquilo passa a ter um valor tão grande, mas foi eu que estou dando aquele preço. Conforme eu vou me desapegando, aquilo perde aquele valor. Falo, não, vamos passar esse carro para frente, é melhor para todo mundo, isso daqui está dando trabalho. Pronto, aí eu já me desatei daquilo ali. Então, ela fala lá que o homem apega aos preços que lhe emprestam, constituindo-se elos a impedir o avanço do possuidor na direção do futuro. Então, é ruim para ele mesmo, né? No exemplo do carro. Então, só para finalizar a história do carro. Ele podia vender aquele carro e comprar um carro mais moderno, que tenha a injeção eletrônica, que é mais econômico. Então, está sendo para ele está indo para o futuro, né? Então, gente, vamos sair do apego aí. Bom, aí ela prossegue, Joana de Anjos prossegue. Desapego, portanto, em forma de libertação do liame pessoal. Então, liame, tudo que nos prende, né? Pessoal, egoístico e tormentoso, gente, porque aquilo vira um tormento. Aí atormenta aquele que está ali, né, que é apegado, atormenta, se ele é casado, atormenta a esposa, atormenta os filhos, ou então atormenta a mãe, atormenta o pai. Por quê? Porque todos que convivem com a pessoa vão vão estar presos naquela situação junto com ele. Não tanto quanto ele, mas vira um tormento para a família, né? Para quem se fixa negativamente, como para aquele que se faz sua vítima afetiva. Ah lá, ó. A gente acabou de falar, né? Às vezes é a esposa que é a vítima afetiva, às vezes é o filho. Então, né, faz aquela chantagem emocional. Ah, porque não me entende? Porque não sei o quê? Porque... Não, gente, vamos pedir a Deus para a gente sair dessas situações, né? Bom, a Joana de Anjos prossegue. Libertar-se das aflições constritivas, asfixiantes, para marchar com segurança. Então, veja bem, gente. Por isso, voltando em Santo Agostinho, vamos nos conhecer um pouquinho mais. Se é uma coisa que está me afligindo, que está me asfixiando, espera lá, vamos deixar isso de lado para a gente marchar com mais segurança, porque espíritos usam situações para nos deixar inseguros. Olha, gente, as pessoas às vezes vivem presos em situações materiais que os espíritos querem usar para ter o domínio daquela pessoa, dá tanta insegurança na pessoa que ela passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos da vida naquela insegurança. Então, vamos pedir a Deus, se a gente errar numa decisão, a gente vai voltar e vai
né? O Divaldo fala assim, se a gente errou, tudo bem, vamos refazer o caminho e procurar acertar. Porque a gente fica preso nessa insegurança, gente, né? E a prece nos ajuda, voltando a falar, a prece nos ajuda a nos conectar com o nosso anjo guardião. E à medida que a gente se conecta, a gente desenvolve a mediunidade da inspiração, a gente consegue perceber a inspiração que vem através do anjo guardião e a gente começa a agir com mais segurança nas nossas decisões, né? Então, gente, eu falo porque a prece me ajudou muito na minha vida. Eu já falei aqui, eu aprendi com uma pessoa, uma médium que viveu em Franca, que teve um lar, e que eu convivi com ela durante 11 anos da minha vida. Eu fiquei 15 anos lá na instituição, 11 anos ela encarnada, mais 4 anos ela desencarnada. E ela nos ensinava a todos, né, o ato da oração. E ela nos ensinava a fazer prece em voz alta, gente, porque os espíritos, às vezes, eles congestionam tanto a nossa mente que a gente que tem mediunidade, a gente percebe tanto que eles nos falam, que eles nos fazem pensar, então só quando a gente verbaliza a prece. Então senta, põe uma música clássica, uma música ambiente, e começa a verbalizar, faz o Pai Nosso em voz alta, e aí começa a falar do coração. Senhor Jesus, eu venho pedir no dia de hoje, eu venho pedir segurança nas minhas decisões. Eu tenho me achado tão atribulada, me dá mais tranquilidade. Eu tenho me achado tão desanimada, me dá ânimo para fazer as minhas obrigações. Eu tenho estado tão triste, me dá alegria de viver. Eu estou tão sem esperança, renova minhas esperanças em confiar que o bem vai sair vitorioso. Eu estou passando nesse momento por tribulações, porque eu plantei no meu passado espiritual. E hoje, pela bênção da reencarnação, eu prossigo com a possibilidade, mas eu tenho alguns impedimentos. Então, isso nos dá lucidez, gente. Conforme a gente vai falando em voz alta, prece, isso nos vai dando lucidez mental. E os espíritos de natureza inferior, eles têm menos acesso aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Então, é um convite que eu faço, do buscar e acharei. Busca, gente, a espiritualidade, vamos buscar a nossa espiritualidade através da prece, né? Ela fala aqui, ó, libertar-se das aflições. Isso, as preces nos ajudam a libertar dessas aflições. Asfixiante, gente, nos asfixia, porque esses espíritos, além deles quererem nos ter o domínio dos nossos pensamentos, eles têm um fluido tão baixo, eles nos asfixiam, gente. Então, gente, olha, vamos orar. O convite da noite é oração. Busca e achará. Busca a sua espiritualidade, você vai achar. Busca o consolo na doutrina espírita, que os espíritos consoladores vêm te consolar. Olha lá, nós estamos falando do desprendimento. Doa com alegria quanto possa, generosamente. Gente, veja bem que a Joana de Anjos colocou. Generosamente. Doa com alegria. Gente, é muito fácil você tirar R$20 do bolso. Gente, nós vamos fazer uma pizza, custa R$20. Você vai lá e compra R$20. Mas você já tira aqueles R$20? Nossa Senhora, mas esse povo... Nossa, olha, todo mês eles querem fazer pizza, eles querem fazer feijoada, eles querem fazer macarrão, e não aguento mais. E isso é um jeito de doar. Ele está doando, ele está tirando os R$20 do bolso para comprar. Agora, doa com alegria. Nossa, que bom. Esse mês eu não fiz nada de bem ainda. Eu recebi meu salário, eu não tive oportunidade de doar nada. Que bom que eu vou comprar uma pizza que vai ser útil para a casa espírita. E com generosidade,
Vamos ser generosos, não com aquela mesquinhez, gente. Entendeu? Se a gente quer crescer como espíritos, nós não estamos num processo de evolução, a gente só vai evoluir se a gente desenvolver os nossos sentimentos. E a generosidade é um dos nossos sentimentos que precisam ser desenvolvidos. Bom, Joana de Anjos prossegue. O que distribui com equilíbrio e lucidez multiplica-se. O que retém, reduz. Gente, mas é muito simples. Veja bem. Você não está tirando, não está te fazendo falta aqueles 20 reais. Você está ensinando seus filhos pequenos. Meu filho, olha, o papai... Aí a pizza chega. Aí vai reclamar. Nossa, mas pôs pouca mussarela nessa pizza, pôs pouco recheio. Gente, é uma pizza de promoção. Se a gente pôr a 30, 40, 50 reais, ninguém compra. A gente tem que comprar todos os ingredientes. Esses 20 reais, olha lá, se 8, 10 reais vai ficar para a instituição, porque o resto a gente teve que comprar. A massa, o molho, a mussarela, o presunto. Bom, aí, não, vamos ensinar o filho. Meu filho, ó, o papai podia ter comprado uma pizza na pizzaria, mas o papai comprou lá da Casa Espírita, por quê? A gente ajuda as pessoas, a Casa Espírita ajuda com a cesta básica para as famílias carentes. Então, você está pondo lucidez, né? Equilíbrio. Você podia comprar uma pizza, você fala, não, vamos comprar 2. Não, mas você não precisa comprar 4, 5. Não, olha, vamos comprar 2. Uma que a gente vai comer hoje, mas vamos comprar mais uma, porque a Casa Espírita faz isso de vez em quando. Agora, se a gente retém, vai reduzir. Reduzir no seguinte sentido. A gente fica sovina, a gente não gasta com a pizza, a gente gasta com remédio, porque o espírito que está lá nos asfixiando nos fez ficar resfriado, doente. A gente ficou depressivo, ficou deitado no sofá. Aí a esposa mandou a gente no médico. Aí, ao invés de você gastar com a pizza, você gastou com o remédio. Então, abundância com excesso engendram miséria e loucura, que nós falamos lá no começo. A pessoa ela não está desapegando, ela está agindo com leviandade e jogando fora, né? Distende assim, mão generosa, ó, de novo a generosidade, da alfândega da fraternidade. Então, vamos ser fraternos, gente, porque, mais uma vez, o exemplo da pizza na Casa Espírita, gente, não é fácil para uma diretoria tocar numa casa espírita. A Tânia está aí, nesses 2 anos, ela sabe. Se alguém tiver liberdade, senta com ela 15 minutos e conversa tudo que ela passou. Ai, se não fosse as promoções que nós fizemos. Ao longo desses 2 anos aí, virtualmente, etc, etc. Então, gente, nós estamos sendo fraternos com o presidente da casa. Não vamos deixar ele carregar o fardo sozinho, gente. Ele já tem que tomar tantas decisões, ele tem que estar ali à frente. As decisões, muitas vezes, tem que ser na hora, não pode esperar 5 minutos. A Tânia teve que tomar decisões, gente, coisas assim, ó, já, é agora, não podia ficar para amanhã. Decisões pesadas. Então, gente, vamos ser fraternos com quem está na direção da casa. Então, além da gente comprar nossa pizza, vamos oferecer. Nós temos um cunhado, nós temos uma irmã, nós temos um amigo de trabalho. Isso, gente, é ser fraternos. Isso é assumir trabalhos dentro de uma casa espírita. Bom, então, a Joana prossegue. Mas liberta da emotividade desregrada, da posse afetuosa a objetos, né? Ah, a pessoa faz coleção, e coleciona caneca, e coleciona não sei o quê. Para que isso, gente? A gente está pondo emoção naquela coleção, para que isso? Então, ela fala, olha, desprende dessa emotividade desregrada, da posse afetuosa de objetos, animais, pessoas. Porquanto mais carinhos que te mereçam, mais devoção que lhes dê, chegará um dia que atravessares o portal do túmulo. Nós vamos passar, gente, nós vamos desencarnar. Aquela coleção de caneca vai ficar, aquela coleção de bolsa vai ficar, de sapato vai ficar, de blusa, tudo isso vai ficar lá no guarda-roupa, vai ficar tudo nos armários lá da nossa casa.
porque nós vamos para o túmulo só nós, gente. É o espírito que vai. Aquilo que é material serviu para nós usarmos enquanto nós estávamos vestidos da matéria. A gente se desvestiu da matéria, pronto. Então, fazendo-se em soledade, livre, quer dizer, sozinhos, tá vendo? Então, nós vamos atravessar sozinhos. Livre das amarras, hoje ungidos ao que demorará. E desgastar-se pela ferrugem, pelo azinhave. Né? Azinhave é aquela coisa, como se fosse uma ferrugem, né? Nos objetos de cobre. Corroído simplesmente em trânsito por outras mãos, ante a sua tormentosa impossibilidade de reter e interferir. Então, quer dizer, a gente não queria que o filho pusesse a mão em nada, mas ele que ficou com a herança, ele que vai tomar as decisões. Então, nós não vamos poder interferir nas decisões deles, porque a gente tem mania, tem que ser do meu jeito. Não, gente. Vamos aprender a compartilhar ideias. Então, nós que somos pais, mães, nós temos uma responsabilidade muito grande. Os filhos vão crescendo, meu filho, olha, você tem que aprender a administrar seu dinheiro. Está aqui o seu dinheiro. Né? Olha, o papai te ensinou desde pequeno. Quando você tiver um salário, ajude as pessoas carentes. Pode ser a religião que for, mas ajude, meu. O papai te deu exemplo. Lembra a pizza que o papai comprava lá na casa espírita? O papai estava te ensinando a ajudar aqueles que precisam. Então, tudo isso nós vamos, gente, criando uma consciência nos nossos filhos, né? E aí a gente vai deixando um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência, que é o que a gente precisa passar para os nossos filhos. Vamos deixar assim, se a gente tiver a condição de deixar um carro, uma casa, um terreno, mas vamos deixar com sabedoria, porque senão, gente, logo em seguida ele vai vender aquilo ali, ele não vai saber o valor, ele vai jogar fora, a hora que você menos espera, o filho está passando necessidade, está precisando da bondade de pessoas, porque ele não soube, ele não teve uma educação para lidar com o dinheiro, né? Então, gente, o convite aí ao desprendimento, o convite não é meu, o convite é da Joana de Ângeles, né? Do Evangelho de Jesus, Jesus que falou para a gente, Mateus, olha que lindo, gente. Jesus falou, Mateus anotou, Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, vem nos explicar. Assim como Allan Kardec codificou, deixou tudo para nós. E aqui, o Périx, Tânia. Oi, Mara. Oi. Acho que nós já precisamos ir fechando. Encerrar, né? Uhum. Tá, não, tá bom. Tá excelente, viu, gente? Tá excelente. Então, eu acho que a mensagem é essa, gente. Né? Vamos agradecer a esses espíritos nobres que passaram pela Terra primeiro que nós e nos deixaram todos esses ensinamentos, gente. Lembrando que Mateus ficou encarnado na época do Cristo. Lembrando que Allan Kardec viveu a sua vida, né, encarnado como professor, depois de tanto tempo, veio codificar a doutrina. E Divaldo Franco está encarnado, trabalhando na mediunidade, permitindo que espíritos elevados como Joana de Ângeles ainda deixar a mensagem. Então, vamos deixar o nosso legado aí enquanto a gente estiver encarnado, né? Mara, muito obrigada, Mara. Eu sei que nós estamos no adiantado da hora, mas você me fez lembrar, porque eu estou num audiobook do Francisco Cândido Xavier. E teve uma época que o Chico não tinha ninguém na casa espírita, foi afastado todas as pessoas, né, encarnadas, e Chico já não queria mais fazer a reunião. Emmanuel chegou para ele e falou assim, não, você vai lá, você vai fazer a reunião sozinho, você vai pregar o evangelho, porque os nossos irmãos desencarnados necessitam da oração, do ensinamento. Então, a questão da gente fazer as nossas orações alto, o culto do evangelho no lar, né? Porque nós estamos fazendo aqui o nosso culto do evangelho, é importante. Então, Mara, agradeço muito, e que nós possamos, quem não tinha o costume do evangelho no lar,
Na segunda-feira, a gente está aqui, aqui na nossa casa, na casa de cada um de nós que estamos aqui, dos que nos ouvirão, assistirão depois, os espíritos vão participar junto da oração, né? Então, é muito importante, muitos irmãos necessitam dessa oração, né? Então, nossa gratidão, Mara. Muito obrigada, Mara. Que Jesus te ampare, te ilumine, para que você possa continuar firme no trabalho voluntário. E que nós possamos também, não vão ficar desanimados, não, eu ainda não sei fazer uma doação espontânea, eu ainda não sei fazer o trabalho voluntário. Sabe sim, gente. Todos nós sabemos fazer. Quando nós doamos ali, é um trabalho voluntário que a gente está. Você está pedindo para alguém ir levar ou buscar, isso é um trabalho voluntário, isso é uma arte. A FEB, a nossa Federação Espírita, que ontem fez 138 anos, das orientações para o Centro Espírita, que é referente à arte, é isso. A arte é tudo aquilo que a gente sabe fazer. Então, eu não sei cantar, eu não sei escrever, mas eu sei fazer uma doação, eu sei pedir para um amigo, olha, lá no centro está precisando, o bazar está precisando de roupa, isso e aquilo. Então, isso é uma arte. Então, meus amigos, vamos aprendendo no nosso dia a dia, né? Na nossa coletividade, vamos aprendendo, vamos ensinando também os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Então, nossa gratidão, Mária, e vamos firme. Muito obrigada, Mária. Pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero convidá-los para a semana que vem, será o nosso amigo Wilson, que também adora vir aqui, ele que é do Vicente de Paula, ele adora vir fazer o evangelho conosco online. Ele vai nos falar um tema interessante, os ensinamentos de Jesus para esse ano novo que estamos iniciando. Então, todos vocês estão convidados. Eu agora quero chamar o seu Adalto, para ele já ir se organizando, para ele fazer a leitura dele final. Tá, seu Adalto, já está prontinho aí? Eu gostaria de fazer para renovar-nos, seria possível? Pode, seu Adalto. Então, eu vou convocar o pessoal agora para entrar em vibração. Vamos agora mentalizar as nossas águas fluidificadas, que a espiritualidade amiga vem trazer o remedinho para as nossas águas, o filtro da nossa casa, vamos mentalizar. Vamos mentalizar Jesus caminhando por todos os cômodos da nossa casa, porque Jesus só falta nos carregar, porque a todo momento, não, e tem hora que ele nos carrega, né? E a gente nem percebe bem que Jesus está sempre conosco. Então, vamos agradecer aos amigos espirituais, os mentores espirituais da nossa casa, a equipe do senhor José Marques Garcia, da senhora Alta de Souza, da senhora Maria da Cruz, que nos ampare, que nos ilumine neste ano que estamos iniciando. Meus amigos, vamos sempre com fé, com esperança e com humildade, pedir quando precisarmos de alguma ajuda. E hoje eu recebi o pedido agora para a nossa irmã Iraides, que está sempre conosco. Amanhã ela passará por uma cirurgia da córnea. Então, nas nossas orações agora, vamos colocar essa nossa irmã, que não estará conosco durante um bom tempo, devido a essa cirurgia que ela irá fazer. Que a espiritualidade amiga abençoe a nossa irmã, amparando, iluminando a sua cirurgia, amparando e iluminando o lar de todos vocês que estão conosco e de todos que irão ouvir essa rogativa. Seu Adalto? Sim. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim, enfrente as consequências deles.
a fim de retificar-se como quem aproveite pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmo. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição dos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostram capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, seu Adalto. Gratidão a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais.